Este é um episódio diferente. No passado dia 15 de março estive no Instituto Superior de Engenharia do Porto a fazer uma Alumni Talk em que a questão proposta era de que forma a licenciatura me ajudou na entrada do mercado de trabalho. É claro que a conversa foi bem para além disso e partilhei uma abrangência de coisas que decidi trazer este áudio aqui hoje para vocês também. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréa Rocha, sou especialista em Gestão e Administração de Negócios e este é o Business After Hours. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, muito obrigada mesmo por estar aqui. Não tem sido semanas fáceis, até percebem que estou já no final da gravidez e continuo a fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu não podia dizer que não a um convite do ISEP, por mais esforço que eu tivesse que fazer. Então, se vocês, às vezes as pessoas pensam, engenharia química é super abrangente. Imaginem agora quando alguém nos vem falar que montou negócios digitais. Eu costumo dizer que o mais fácil agora para mim de explicar isto, porque o Papa Francisco também é engenheiro químico, então basicamente engenharia química dá para tudo. Uma coisa que eu vou-vos pedir é que eu, de vez em quando vou ter que fazer algumas pausas. Eu estou com 30 semanas de gravidez, então às vezes já é difícil eu conseguir controlar a respiração. Mas bom, vamos então lá. Hoje em dia eu vou falar do estado atual, empresária, business coach, basicamente ajudar outros empresários a gerir melhor as suas empresas. Sou CEO na MK Talent, uma empresa iniciada por mim. Oi? Onde é que eu devo apontar isto? Ok. Também faço gestão de outras 2 empresas, também tudo relacionado com negócios digitais e marketing digital. E tenho também um podcast, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre gestão de negócios, que se chama Business After Hours, sai todas as quintas-feiras às 6 da tarde, um novo episódio. Recentemente lancei um planner, também pronto, já há alguns outros produtos que eu vou acabando por lançar, que se chama Speed Up e é para mulheres empresárias, para basicamente gerir melhor o seu tempo, que é uma das coisas que eu falo, e ao mesmo tempo os seus negócios. Podem também encontrar através do meu website, andrearocha.pt, no Instagram e TikTok, Andrea Castro Rocha, onde também vou dando conteúdos gratuitos na área de gestão, empreendedorismo, e falar também aqui muito sobre para mulheres empresárias. Depois também tenho um perfil de TikTok em inglês, mas eu não coloquei aqui porque eu não quero que vocês venham estragar o algoritmo, porque é suposto que aquilo vá para pessoas que vão falar em inglês. Estou a brincar, se vocês quiserem vocês vão lá chegar também, mas sim, o objetivo aqui é falar para outros mercados. Depois, antes de mais, eu nunca pensei que passado 10 anos de sair daqui do ISEP estarei aqui neste ponto e a apresentar-vos isto, mas isto realmente é a parte fulcral da minha vida. Nasci em 89, eu olho para todos vocês, parecem mais novinhos que eu, por isso eu sou aqui a aluna sénior destas alumni. Eu sou natural de Faf, na altura vim estudar aqui para o Porto. Ao longo do meu percurso profissional eu já vivi em 5 cidades diferentes e também na República Checa. Sou esposa de Roberto Cortês, provavelmente para a maior parte da audiência que está aqui não quero dizer nada, mas o Roberto, o meu marido está ali, que é um dos principais especialistas de marketing digital em Portugal. E pronto, e daí é que eu entrei nesse mundo. Depois talvez explique um bocadinho à frente porquê. Futura mãe de 2, quer dizer que tenho um, que fez agora 2 anos no domingo, e agora este aqui na barriga, esta menina. Por isso, ali ainda se notava. Também ali acho que ainda não estava grávida, devia estar quase. Basicamente sou uma pessoa que cada vez mais sou apaixonada pela vida e sempre tive grande ambição, e isso já veio desde o momento que eu estava aqui no ISEP. Acho que isto é uma lição para todos. Não basta apenas passarmos pela vida, mas sim viver. Se calhar isto para vocês não faz ainda tanto sentido,
porque ainda são novinhos, mas um dia vou lá chegar e perceber o que é que eu quero dizer com isto. Já visitei mais de 25 países, isto é outra curiosidade também sobre mim, e não pensem que isto é uma coisa que é extraordinária e difícil de fazer, porque quando eu aqui entrei no ISEP eu nem sequer nunca tinha andado de avião, por isso. E tal como eu digo aqui, isso foi feito nos últimos 12 anos da minha vida. Depois, mais curiosidades. Para além de mais, isto, se calhar alguns sentem isto, que algumas coisas são quase inatingíveis. Eu posso dizer que na minha família ninguém tem licenciatura, a não ser eu. Está para breve o meu primo, se ele acabar em Engenharia Aeronáutica. Mas pronto, até para já ainda posso dizer isso. Gosto de aprender, comecei a aprender sobre outras coisas, mais tarde, porque na altura do ISEP nem sonhava que isto fosse importante, muito aprender sobre dinheiro e sobre dinheiro e investir. E pronto, a minha missão na vida basicamente é fazer a minha família mais feliz que eu consiga. E relacionado aqui com os 25 países, entretanto eu comecei a pensar aqui, levar isto mais além, não é? Sou uma pessoa muito de objetivos, já era assim quando estava aqui no ISEP, e agora coloquei este dos 40 at 40, eu vi isto em algum lado, achei giro, e eu pensei, pronto, até aos 40 anos eu vou visitar 40 países. Já tenho um plano. Depois, para vocês verem esta cara velha, também já fui jovem, já andou aqui no ISEP, e pronto, eu tentei tirar algumas fotos mais ou menos decentes. Não era difícil e também, ao mesmo tempo, não comprometesse as outras pessoas. E basicamente, isto era eu há uns 14 anos atrás. Então, eu comecei a fazer a minha licenciatura em Engenharia Química, entrei aqui no ISEP em 2007. Na altura não sei muito bem porquê. Melhor, eu gostava de processos, fábricas, produção. Acho que hoje em dia, se calhar, teria ido para a gestão industrial, mas acabei por entrar em Engenharia Química e acho que fiz bem. Como eu disse, eu vivi na República Checa, fiz Erasmus, entretanto, no final da licenciatura. Posteriormente voltei e fiz o mestrado. Depois, entretanto, tive cá colaborações com o GRAC, também com o CIETI, e isso levou-me à minha primeira oportunidade de emprego, que basicamente foi na Colquímica Adhesives, que é uma empresa de colas termoflexíveis, Automelta Adhesives, que fica em Valongo, mas já é uma multinacional, neste momento já tem fábrica na Polónia e também nos Estados Unidos. Depois, eu estive lá cerca de 3 anos e eu ia-me apercebendo cada vez mais que não era para mim estar num laboratório e que queria assim algo mais acelerado, algo diferente. Então eu basicamente fui à procura disso e encontrei na Bosch. Fui trabalhar para a Bosch Car Multimídia, em Braga, como chefe de equipa de produção. E acho que também, já aqui uma colega referenciou, como é que te chamas? Desculpa. Verónica? Lá está, às vezes o que é isso, não é? Eu cheguei lá como engenheira química e pensar, esta posição para engenheiros mecânicos ou de gestão industrial, como é que ela chega aqui? Mas eles a perguntarem-me coisas básicas, eu disse, olha, eu posso dizer aquilo que eu li ontem no Wikipédia, ou simplesmente posso dizer a verdade que eu não sei nada disto, não é? E então vocês perguntam, se calhar, mas como é que ela foi para uma área tão diferente assim do nada? Basicamente porque não são só as competências técnicas que importam. E uma das coisas muito importantes para esta função eram as competências de liderança, motivação e gestão de equipas, em que havia várias fases no processo de recrutamento, que era essa parte que era super exigente, e foi nessa que eu efetivamente passei e evidenciei. E daí eu consegui ir para onde eu queria, apesar de eu não saber nada daquilo. Depois, com o tempo, eu lá cheguei. Depois, estive na Bosch também quase 3 anos. Depois sentia, que aprendi muito lá. Foi uma casa excelente para eu aprender. Mas eu queria ter mais autonomia, mais responsabilidade, queria subir na hierarquia, queria ter outro tipo de funções mais ligada à gestão, trabalhar com a administração de forma mais direta. E foi que eu fui para a Molaflex. Fui diretora de produção, basicamente da maior área de produção da fábrica, que era exatamente a montagem de colchões. Depois, nesse tempo ainda fiz uma pós-graduação em Lean,
porque eu aprendi muito sobre Lean. Não sei se é um termo que vocês estão familiarizados, na altura, na nossa licenciatura não. E acabei por me familiarizar na Bosch, eu sabia muito disso, mas faltava aqui uma coisa muito importante que, infelizmente, às vezes em Portugal não é preciso, que é ter um diploma, a dizer que eu sei daquilo, não é? Então, basicamente, eu procurei essa formação. O Lean Global Network só faz uma pós-graduação, penso que por ano, em Portugal, que é na Universidade de Aveiro, e fui lá fazer. Pronto, mais tarde, entretanto, já perceberam, lá está, eu sou uma pessoa de ideias fixas e chega um ponto em que já não dava para mim continuar na Molaflex, com a forma como estavam as coisas, e decidi parar de trabalhar para fazer um sonho que eu já tinha antes da licenciatura. Eu costumo dizer que eu não sabia o que é que eu queria fazer na licenciatura, nem que licenciatura, mas eu sempre disse que um dia ia fazer um MBA. Então, basicamente, parei de trabalhar durante mais de um ano para fazer um MBA na Porto Business School. Entretanto, também foi o tempo do Covid, não é? Oi? Ok. Isto é mais... Também foi o tempo do Covid e que aconteceu, entretanto, também, sem planear, acabei por ficar grávida e foi aí que eu entrei no mundo do empreendedorismo, que eu costumo dizer que o meu marido foi a única entidade patronal que foi capaz de me dar emprego. Pronto. Porque eu estava grávida de 7 meses, na altura o meu objetivo era ir para os Estados Unidos, mas nem sequer era possível um visto de turista, quanto mais trabalhar para lá, não é? E pronto, depois acabei o MBA, desde então faço muitas outras formações, já vou falar um bocadinho sobre isso, mas assim... O que eu trago de formações maiores basicamente foi isto. Fiz este programa de Business Innovation na Universidade da Califórnia o ano passado, sim, há um ano, sensivelmente. E tem sido isto basicamente o meu percurso profissional. Não falo muito de agora, porque agora acaba por ser uma mistura de muita coisa, mas vejam mais como empreendedorismo e empresária. Depois, falar um bocadinho, como está a semelhança das colegas que falaram aqui, sobre formações. Eu hoje em dia já nem coloco no LinkedIn nada disto, porque senão, aliás, nem vai de acordo com os meus objetivos, não é? Até agora, colocar isto lá. Mas isto foi coisas que eu fiz, ou as mais importantes, desde que estava na licenciatura, comecei a trabalhar. Basicamente, investir em nós, tal como a colega também estava a dizer. Todos estes cursos eu paguei-os do meu bolso para os fazer, porque achava que devia fazer, porque achava que devia estar sempre a melhorar e não esperei que a empresa fizesse por mim. Hoje em dia, tal como disse, eu foco muito na minha empresa, também na gestão de empresa de outras das empresas, também do meu marido, e na minha marca pessoal, que quero basicamente levar para outro patamar e ajudar mais empresários. Depois, respondendo aqui à pergunta, porque depois também continuo a ser o típico engenheiro, straight to the point, não é? Pergunta uma coisa, eu vou dar a resposta àquilo. Que é de que forma a licenciatura mestrado facilitaram a integração no mercado de trabalho. A minha visão acaba por ser diferente, não é? Ou melhor, também já passaram muitos mais anos. O que me ajudou nos primeiros anos é diferente do que me ajuda neste momento. Até encontrar o primeiro emprego, basicamente, o ISEP fez a ponte. Eu não sei se está aqui o engenheiro Tomás, mas não. É ele que devo agradecer. Ele é que fez a ponte na altura para 3 empresas diferentes e eu acabei por ir à entrevista na Colquímica e fui logo no dia. Então nem cheguei a ir às outras 2. Então foi muito importante nesse sentido. Ter reputação e credibilidade no mercado, estarmos num instituto que realmente tem essa reputação, tem esse reconhecimento, é muito bom aparecer isso no CV. Conhecer melhor o mercado de trabalho, também foi através, lá está, com professores que acabei por saber um pouquinho mais dessa área e o que é que poderia fazer com ele, não é? Claro que depois eu pensei, não, isto ainda é pouco, eu vou para outra coisa completamente diferente. Isto aqui foi só as publicações assim, maiores que eu fiz enquanto ainda estava no ISEP. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que mais do que aquilo que todos nós aqui fazemos, não é? Que todos temos que passar pelas mesmas disciplinas, é aquilo que nós fazemos além daquilo que todos fazem, não é?
E isto foi o que me levou para o meu primeiro emprego. Foi, não as publicações em si, como é óbvio, todo o trabalho que eu desenvolvi, além da licenciatura, que me custava, como é óbvio, que tirava do meu tempo, mas que me colocou no radar das pessoas que, quando precisavam de alguma coisa, me indicavam a mim. E assim cheguei à primeira entrevista de emprego e com isso também já tinha alguma experiência e daí depois a rampa de lançamento para todo o resto, não é? Oi. Depois, acho que há outro tipo de skills que me ajudaram desde o momento em que eu entrei no primeiro emprego até hoje em dia. A exigência, não sei, eu acho que não está aqui o professor Legian Monk, ele ainda dá física? Não? Sim, pronto. Eu lembro muitas vezes, às vezes até dou como exemplo, que chegar às 8h01 não é a mesma coisa que chegar às 8. Então isto é bom, acreditem. Na altura pode doer, pode custar, mas é muito bom. Ser uma pessoa íntegra, porque acho que também temos excelentes professores para isso e que nos ensinam isso. Ser uma pessoa autónoma, o facto também eu ter de mudar de residência, não é? Sair da casa dos meus pais para vir estudar para outro sítio, isso é muito bom para a nossa autonomia. Ser proativa, não esperar que alguém tenha ali uma oferta de emprego ou alguma coisa para mim, mas ir eu atrás. Buscar excelência e resultados. E método, sim. Muito que nós aprendemos aqui é um método de fazer as coisas, uma forma de fazer as coisas. E isso também é importante. Cada vez mais vemos que nas PMEs, e quem começar a entrar no mercado de trabalho percebe que o principal problema é a falta de método. Ou seja, as pessoas têm problemas porque não seguiram ou porque não têm um padrão, não é? Eu, quando tenho, não o respeitam. Então, isso é muito bom. E acho que é uma das coisas que nós levamos aqui da engenharia, que é transversal para qualquer negócio, para qualquer empresa, para qualquer trabalho. Que outras pessoas não têm, por isso, you are lucky. Ainda assim, como eu disse aqui, todos nós vamos ter o mesmo plano curricular, não é? Com uma nota mais acima ou mais abaixo. Na realidade, o que vai fazer diferença é o que nós vamos fazer com os exemplos que nós vemos aqui. Porque todos os exemplos, todas as pessoas que estiveram comigo viram os mesmos exemplos. E não estou a dizer que o meu percurso é melhor que os meus colegas. Simplesmente seguimos caminhos diferentes. Há pessoas que estão mais próximas do objetivo, outras mais longe. Eu, sinceramente, neste momento acho que estou ainda muito aquém, mas se me visse há 10 anos, acho que estou muito acima daquilo que eu esperava para mim, mas nesta altura. Mas é o que fazemos com ele, não é? É como nós interpretamos. Como é que o professor de Física nos bate com a porta na cara às 8h01? O que é que nós levamos, não é? Se nós vamos dizer, ele é que é assim, assado, ou simplesmente nós vamos fazer alguma coisa de útil com isso e vamos perceber que exigência e rigor é importante para a nossa vida e para a nossa, nomeadamente para a vida profissional. Depois, outra conclusão que acho que também podem tirar da minha apresentação é que cada um pode ser aquilo que quiser, tem que definir e fazer o que tiver de ser para lá chegar. Ou seja, independentemente de vocês tiverem tirado uma licenciatura em biorrecurso, ou eu nem sou desse tempo, nem sabia que existia aqui no ISEP, ou em engenharia química, vocês podem sempre fazer aquilo que vocês quiserem. Têm que definir um objetivo, traçar um plano, como é que eu preciso de me comportar, de fazer, o que é que eu preciso fazer para lá chegar, com quem é que eu tenho que falar, e tudo será possível. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu aproveitei esta última parte. Eu não sei se vocês estão a gostar, mas pronto, acaba por ser uma apresentação bastante diferente. Lá está, também o meu percurso já acaba por ser um bocadinho maior do que o das colegas. Então a minha apresentação acaba por ser um bocadinho diferente, mais abrangente na busca do mercado de trabalho. A MK Talent, não falei isso, mas a MK Talent em si é uma empresa de recrutamento e seleção. Agora, nós só recrutamos e selecionamos pessoas na área do digital para empresas, ou seja, basicamente é uma consultora de recrutamento, mas dentro dessas áreas. E há uns tempos também tive uma talk na Universidade de Minho e eu já não me recordo muito bem como é que isto surgiu, mas basicamente as pessoas perguntarem
mas como é que eu ganho mais? Ou coisas do género, não é? Acho que toda a gente se preocupa com isso. E então, eu decidi colocar aqui 4 pontos que são basicamente os determinantes daquilo que nós vamos ganhar. E acho que às vezes não vale a pena lamentar-se porque é do governo ou fazer greve, seja lá o que for. É mesmo assim. E tem a ver com estas 4 coisas, por isso, das duas uma. Ou adapto-me, ou mudo, não é? Vocês viram, já mudei muitas vezes a minha vida. Eu vivi em 5 cidades diferentes. Já depois de ser casada, tivemos que mudar tudo na nossa vida, por isso é fazer o que tiver de ser, se realmente esse for o nosso objetivo. E então, quais são esses pontos? 1. Lei da oferta e da procura. Nós estávamos habituados, ou pelo menos quando eu aqui entrei, e eu lembro dos meus pais falar, porque os engenheiros ganham muito dinheiro. E porquê? Porque se calhar há uns anos atrás o mercado precisava de muito mais engenheiros, depende, é claro, das áreas, do que aqueles, não é? Ou seja, o mercado absorvia muito mais engenheiros do que aqueles que haviam disponíveis. Cada vez mais nós temos o fenómeno de degree inflation. O que é isto? Basicamente, ou seja, uma licenciatura já é quase considerado como algo comum. Não é? Então, o salário vai ser determinado também por isso. Se eu tenho muitos profissionais para uma área, de uma procura que é pouco ou na mesma medida, o salário tende, não é, a baixar. Imaginemos, por exemplo, no caso da informática. Eu não sei sinceramente como está no mercado de engenharia química, porque hoje em dia não estou relacionada com isso, mas na área de IT, developers, o mercado precisa muito mais de engenheiros informáticos que aqueles que tem. Por isso é claro que os salários de IT sobem imenso. Depois, a outra coisa é, se calhar numa fase mais à frente da vossa carreira, que é qual é a dificuldade para me tornar um profissional naquela posição. Por exemplo, o que é mais fácil? Eu substituir um CEO ou um controlador de análise, ou seja o que for. Não é? Quanto tempo, por exemplo, eu demoro a ser um piloto de avião, a ser um cirurgião, não é? Ou seja, quanto mais tempo, expertise precisar aquela função, mais alto vai ser o salário, invariavelmente, não é? Eu consigo treinar uma pessoa para ser um operador de uma linha de montagem dias, semanas, não sei, depende, não é? Do processo que já tiver montado. Mas a mesma coisa não para um engenheiro, não é? Nomeadamente quando tem mais anos de experiência, quando tem uma expertise numa determinada área, vai ser mais difícil de o encontrar, porque vai haver menos com aquelas especificidades. E, por outro lado, também porque aquele conhecimento que ele tem demorou mais anos a aprender. Hoje em dia, isto acaba por ter menos relevância, ou seja, a dificuldade de se tornar a menos que sejam coisas extremamente técnicas, porque à velocidade que o mundo muda, acaba por nós ficarmos obsoletos muito rapidamente e se não nos formamos naquilo que queremos seguir. Eu engano-me sempre. Depois, a capacidade de se vender. E não digo que vocês também para as entrevistas e mentir, não é? Eu própria fui a prova viva de que eu disse a verdade, que podia mentir ou simplesmente dizer que não sabia nada daquele assunto. Mas é a forma como nós vamos para as entrevistas, é o entusiasmo que levamos, é o ser atrativos, não é? O ser interessantes para a pessoa do outro lado, não é? Nós não devemos mentir, ou seja, algo que for, mas de alguma forma mostrarmos que temos entusiasmo por aquilo que efetivamente queremos. E é nisso que eu falo em vender, não é? É como olhar para um produto, se ele não for atrativo, nós provavelmente não o iremos tirar da prateleira, não é? Depois, isto para mim realmente é o mais importante e o mais determinante e aquilo que eu vi nestes 14 anos, não sei, 10, de mais de 10 anos de carreira. Basicamente, o nosso salário vai depender do resultado que eu vou gerar naquele sítio. Ninguém me vai pagar mais, a menos que não esteja a olhar para a gestão, do que aquilo que eu gero, ok? Por isso, também não tenham pena se algum dia acharem que
uau, eu estou a ganhar bem. É porque a outra pessoa, ou a vossa entidade patronal, está a ganhar muito mais. E tem que ser assim, não é? Senão então pegavam no dinheiro e investiam noutro sítio qualquer. Por isso, quando tiverem uma oportunidade, é dar tudo por tudo para mostrar o melhor resultado. E isso é que vai vos fazer levar para outro patamar. Eu posso dizer, há empresas em que isso é mais standardizado, o caso da Bosch, por exemplo, por onde eu passei, e isso também foi uma das razões que me levou a sair, ou seja, eu crio um resultado muito maior que os meus colegas, mas eu recebo o mesmo que os meus colegas e eu não acho justo. E depois podem procurar outro tipo de organizações em que têm mais autonomia, vocês não são apenas um número, e basicamente dependem do vosso próprio resultado para ganhar mais, não é? E isto para mim é o que faz mais diferença. E obrigada. Só para perceberem que eu sou um estudante normal do ISEP, tenho aqui a minha cartola toda desfeita. Obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio, em forma de talk. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!